Bom dia, sétimo ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Professor David aqui, mais uma aula de português. Ok, gente? Vamos, pessoal, iniciar mais uma aula, continuando nosso assunto sobre aquelas palavrinhas que confundem bastante nosso dia a dia, né? E como vocês puderam ver nas últimas aulas, nas aulas passadas, são palavras fáceis, de fácil memorização, mas que por terem uma escrita parecida e talvez até uma pronúncia muito parecida, acaba que a gente se confunde na hora de usá-las corretamente, né? Às vezes usamos uma outra palavra quando deveríamos usar aquela. Enfim, trocamos as palavras aí, né? Então, hoje vamos continuar a nossa aula sobre isso. Na aula passada, a gente usou como exemplo a conjunção mais, sem i, e o quantificador e o advérbio mais, com o i. Né? A gente aprendeu que o mais, ele é uma conjunção de contrariedade, de adversidade. E o mais com i, ele pode ser um advérbio ou um quantificador, tá bom? Depende aí do uso. Se a gente usar o mais sem i, a gente está usando no sentido de conjunção, tá? Uma conjunção de adversidade, tá bom? E o mais com i, ele pode ser um quantificador ou pode ser um advérbio. Professor, como é que eu vou diferenciá-los? Simples, pessoal. Eu dei uma dica para vocês na última aula, né? Se vocês puderem usar, vocês vão conseguir diferenciar os dois aí. É uma dica bem simples, uma dica bem fácil, mas que certamente vai ajudar vocês, tá bom? Que dica é essa, professor? Simples, pessoal. Vocês vão pegar a oração lá, por exemplo, vocês estão com dúvida se vocês devem utilizar o mais com i ou mais sem i. Para tirar essa dúvida é simples. A única coisa que vocês vão fazer é o seguinte, pessoal. Vocês vão trocar o mais com o i ou sem i e vão substituir por no entanto. No entanto. Se esse no entanto, pessoal, fizer sentido e soar legal, então significa que o correto seria o mais sem o i. Mais de conjunção, esse aqui, ó. Tá bom? No entanto, se não fizer sentido, significa que você deveria usar o mais com o i, tá? Que é o mais advérbio quantificador. Tá bom, pessoal? Vou colocar dois exemplos aqui para vocês. Pronto. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Pronto, eu coloquei duas separações aí, tá bom? E eu quero que a gente veja aí se dá para a gente colocar o mais com o i ou sem i. No primeiro a gente tem aí, eu quero espaço amigos. E o segundo, eu quero espaço não posso comprar. No primeiro, eu quero, tá? Amigos. Se a gente trocar por no entanto, se a gente colocar aqui no entanto amigos, a gente percebe que não vai fazer sentido, gente. Eu quero, no entanto, amigos, não faz sentido, tá? Já no segundo, né, se a gente trocar e colocar no entanto, vai fazer sentido. Eu quero, no entanto, não posso comprar. Entendeu? Ou seja, significa que no primeiro, o mais correto seria o mais com i, tá bom? Esse aqui, ó, eu quero mais amigos. Beleza? Eu quero mais amigos. Já no segundo, o mais correto seria o mais sem o i, que é o mais de conjunção, como vocês estão vendo aí. Tá bom? Por quê, pessoal? Porque, professor, por que isso acontece? Por que essa dica sempre funciona? Porque, pessoal, como mais é uma conjunção e o valor semântico dele é contrariedade e adversidade, se a gente pegar uma outra conjunção que tenha o mesmo valor semântico, então não faz diferença, o significado fica o mesmo, tá bom? Então vocês só vão usar isso para se basear. Por exemplo, no entanto, mas, contudo, todavia. Todas essas conjunções aí, pessoal, são conjunções de adversidade, tá? Porém, também temos o porém,
todas elas expressam o mesmo significado, dão uma ideia contrária. Então, onde você trocar mais, e onde você puder trocar mais, porém, todavia, contudo, no entanto, se ficar legal, você vai ver que o certo seria mais, porque como eles têm o mesmo significado, não faria diferença você trocar um pelo outro. Se fizer sentido, então legal, significa que seria mais sem ir, tá bom? Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, no segundo mais e vou colocar contudo. Faz sentido? Eu quero, contudo não posso comprar. Faz, pessoal. Vou trocar contudo e vou colocar no entanto. Faz sentido? Eu quero, no entanto não posso comprar. Faz, pessoal. Se eu trocar no entanto e colocar todavia, eu quero, todavia não posso comprar. Faz sentido, pessoal? Faz, gente. Eu quero, todavia não posso comprar. Tá bom? Se trocar o todavia e colocar o porém. Eu quero, porém não posso comprar. Também faz sentido, pessoal. Então, é simples. É só você trocar por uma conjunção que tem o mesmo valor semântico. Tá bom? Então, aqui seria o mais normal. Beleza? Então, isso aí foi o que nós vimos na última aula. Tá bom? Caso vocês queiram copiar, enquanto eu vou colocar o cabeçalho novamente aqui, para a gente poder continuar a nossa aula, tá bom? Pode. Ok, pessoal, vamos lá? Pronto, muito bem. Então, copiaram aí, essa foi da última aula, tá bom? Deixa eu apagar aqui agora. E dessa aula, pessoal, a gente vai ver outros aí. Agora a gente vai ver o A, tá bom? O A. O A com H e o A sem o H. Esse daí confunde, viu? Esse aí talvez ainda mais do que o mais com I, mais sem I. Porque esse do mais com I, mais sem I, pessoal, na realidade é bem antigo, né? Hoje em dia, como as pessoas têm mais acesso à escola e tal, elas conseguem distinguir mais facilmente. Já esse A com H e o A sem H, esse aí causa confusão até em quem é da escola, viu? Esse daí, o bicho ele é persistente, viu? Vamos lá, agora vai ser entre o A e o A, tá bom? Por exemplo, será que nessa oração aqui... Espera aí, tá, gente? Deixa eu aumentar aqui a fonte. Pronto. Será que nessa oração aqui, gente, ele se foi há muito tempo? Será que nessa oração aí, pessoal, o correto seria usar A sem H ou A com H e o acento? Qual vocês acham aí que seria o correto? Né? A gente está diante aí de duas palavras que possuem categorias gramaticais diferentes, tá? É isso que, na verdade, complica o pessoal. Pelo fato de elas de não conhecerem as categorias e classes gramaticais, eles acabam se confundindo e trocam as palavras devido a isso. Mas vamos fazer a análise aqui e vamos ver o que é que exatamente está causando essa confusão, tá bom? Vamos lá. Pronto, então, vamos fazer a leitura aqui no segundo quadro, na página 289. Abram aí, por favor. Livro Grosso de Português. Na última aula a gente viu também essa página, só que chegamos até o segundo parágrafo. Hoje vamos continuar, vamos ler o primeiro bloquinho, que tem um exemplo aí sobre o A com H e o A sem H. Página 289. Livro Grosso, tá bom?
Muito bem, vamos lá? Eu não vejo... Só um minuto, tá, pessoal? Bom, pessoal, desculpa, tá? Aqui a demora estava diminuiu o som, porque passou um carro aqui de som, né? Para não atrapalhar a aula aqui, então eu diminui o som, tá bom? Então vamos lá. O enunciado diz assim: eu não o vejo há muitos anos, tá bom? Eu não o vejo há muitos anos. Há situações em que é preciso ter calma. Há situações em que é preciso ter calma. Deixa eu diminuir aqui porque está muito grande, né? Daqui a 2 meses estaremos de férias. A cidade mais próxima fica a 20 quilômetros. Muito bem. Então, as palavras destacadas aqui nesse caso são usar, né? Que eu vou sublinhar aqui para vocês, para dar um destaque. Eu não vejo as situações daqui a 2 meses e a cidade mais próxima fica a 20 quilômetros. Então, essas são as palavras aí, o A sem o H e o acento, e o A com o H e com o acento, tá? Pessoal, por que eles causam tantas complicações assim, tá? Qual é a questão aí? Para a gente poder entender isso melhor, gente, seria bom, interessante se a gente entendesse a classe gramatical dessas palavras, tá bom? Se a gente entendesse a classe gramatical dessas palavras, tá bom? Vamos ver a explicação aqui que o livro dá, tá bom? As palavras destacadas também costumam confundir bastante, mas é simples perceber a diferença entre elas. Observe. A expressa o tempo passado ou é aplicada como equivalente a existir. Nas duas situações, é uma das flexões do verbo haver. Gente, o primeiro é... Deixa eu diminuir aqui, peraí. Pronto. Vou explicar aqui para vocês. Vamos começar primeiro com A. O H com A. Gente, o H com A, ele pode significar... significa a mesma coisa que existir. Tá bom? É a mesma coisa que existir. A gente tem um problema muito sério. A gente, assim, eu digo em geral, tá? A maioria dos alunos tem essa dificuldade. É não saber distinguir a de tem. Por exemplo, às vezes eles querem dizer, tem uma pessoa na minha casa. Não é tem. Tem é um verbo conjugado, tá? Não pode usar tem. Tem só pode ser conjugado. Ele tem, eu tenho, tu tens, nós temos, eles têm. Você não pode dizer tem uma pessoa aqui. Está errado. Quem tem o quê? Ele tem uma pessoa aqui, daí é correto, mas tem não pode. Tá? Nesse caso aqui, o tem, ele significa existe, ou, mais apropriado, há uma pessoa aqui. Beleza? Então, o verbo haver, que é o verbo a, tá? Que é o verbo haver, tá bom? Ele é usado no mesmo sentido de existir, tá? Então, quando você quiser dizer assim, ó, há um gato na minha casa, existe um gato na minha casa. Então, você vai usar o a, tá bom?
Beleza? Só não pode usar da forma conjugada, por exemplo, eu existo, eu há, tu existes, tu hás, não pode. Ele só pode ser usado sozinho, sempre sem sujeito. O verbo haver, ele não é conjugado, gente. Ou seja, ele não pode aparecer com a presença de um sujeito, ele só aparece sem a presença do sujeito, tá bom? Ele significa exatamente a mesma coisa que existir, tá? Há uma pessoa aqui. É a mesma coisa que dizer existe uma pessoa aqui. A diferença é que o verbo existir pode ser usado como sujeito, por exemplo. Eu existo, tá? Você existe. Você existe. Só que o verbo haver não pode ser usado assim. Você há, eu há. Não, não tem isso, pessoal. Tá bom? Não existe isso, beleza? Então, o verbo há, ele significa existir, mas sempre usado sem sujeito. Então, aqui, ó, por exemplo, há situações em que é preciso ter calma. Existem situações em que é preciso ter calma. Entendeu? Então, quando vocês estiverem com dúvida, é só vocês trocarem pelo verbo existir, tá? Existir. Se fizer sentido, então é A com H. Digamos que você está diante de uma situação como essa aqui, ó. Eu vou apagar, tá? Mas vocês já sabem a resposta, claro. Você está diante dessa situação aí, ó. Você não sabe, tá? Vai fazer a prova do Enem. Vai fazer a prova do Enem, aí tem lá uma pergunta. Qual verbo deve ser usado, qual palavra deve ser usada para preencher esse espaço? A com H ou A sem H? Aí você vai lá, suando, olha para o lado, olha para o outro, olha para baixo, para cima, olha para tudo. Pensa, compara, né? Espera aí, pessoal, tá um barulho aqui de fundo, aí eu vou botar de novo, tá? É, o carro do ovo, gente, ele gosta de passar por aqui, não sei porquê. Eu acho que ele tem mais freguês aqui do que na comunidade toda, porque ele só passa por aqui. Oxi. Vamos lá. Então, pessoal, está dentro dessa situação aqui, você não sabe se deve usar o A com H ou o A sem um H. Gente, é só vocês substituírem por existe ou existem, né? Se fizer sentido, então o certo é o A com H. Existem situações em que é preciso ter calma. Fez sentido? Fez. Então você vai substituir por A. Há situações em que é preciso ter calma, porque o verbo a significa haver, mesma coisa que existir. Beleza? Então, quando tiver com dúvida, é só substituir pelo verbo existir. Porém, no entanto, todavia, se não fizer sentido, então o certo seria o a sem o H e o acento. Por exemplo, a cidade mais próxima fica a 20 quilômetros. Vamos lá, vamos trocar esse A aqui e vamos substituir por existe. Existe cidade mais próxima, fica a 20 quilômetros. Gente, isso faz sentido? Não, aqui a gente sabe que esse aqui é óbvio que é um artigo, né, gente? Isso aqui não precisa nem né, explicar, né? Aqui é claro que é um artigo definido, né? A cidade, né? O menino, a menina, etc. E aí esse aqui, esse Azinho aqui, fica a 20 quilômetros. E aí? Aí digamos que tem assim, ó, no Enem também. Preencha o espaço com A com H ou A sem H. E aí você fica naquela, e agora, velho? Será que fica a 20 km A com H ou será que é A sem H? E você fica pensando, olha para o lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, olha para frente e não chega a resposta. E aí, professor? Qual é a resposta? Aí você vai seguir aquela dica, você vai trocar por existir. A cidade mais próxima fica, existe 20 quilômetros. Gente, isso não faz sentido nenhum. Obviamente que não. Né? Então, o que, é que vai acontecer? Nesse caso aqui, como não faz sentido, então vai ser o A sem o H e sem o acento. Tá? Vai ser o A normal. Fica a 20 quilômetros. Entenderam, pessoal? É igual o caso do mais, do mar e do mais, pessoal. O verbo haver e o verbo existir significam a mesma coisa. Então, em qualquer canto, você pode substituir existir por haver e haver por existir, que não vai mudar o significado.
só naqueles casos que eu falei, né? Que for conjugado, por exemplo, eu existo, tu existe, nós existimos, etc. Aí, nesse caso, você não pode não, tá bom? Mas como eles significam a mesma coisa em outros contextos, então você pode sim substituir, tá? Então é só vocês seguirem essa dica que eu dei. Troquem, se vocês tiverem com dúvida entre usar o A com H ou o A sem o H, troquem por existe, e se fizer sentido, então é o A com H. Se não fizer sentido, então é o A sem o H, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui. Daqui a 2 meses estaremos de férias. Vamos lá. Daqui a 2 meses estaremos de férias. Vou tirar aqui. Será que se a gente pegar esse daqui a 2 meses, se a gente colocar aí o existe, será que faria sentido? Daqui existem 2 meses, estaremos de férias. Gente, isso aí não faz sentido, né? Daqui existem 2 meses, estaremos de férias. Não existe, não faz sentido isso. Tá? Essa frase aí não existe, não tem nexo. Então, nesse caso, a gente sabe que não é o A com H, seria o A normal, tá? Daqui a 2 meses estaremos de férias. Entendeu, pessoal? Então, vocês viram que é uma coisa simples, é uma coisa fácil, tá? Simples de você lembrar, tá bom? Agora, professor, há casos, pessoal, há casos em que, por exemplo, o verbo haver, ele é usado com questão de tempo. Por exemplo, aqui, ó, eu não vejo há muitos anos. Nesse caso aqui, ele não significa exatamente existir. Tá? Quando você for falar de tempo, por exemplo, eu não vejo há muito tempo, eu não vou lá há dias, eu não, eu não como há semanas, entendeu? Nesse caso aí é o A com H também, tá? Se bem que de fato tem o sentido de existir, né, gente? Por exemplo, ele se foi há muito tempo. Nesse caso aqui a gente sabe que é o A com H, que eu acabei de explicar para vocês, né? Se estiver falando de tempo, então o certo é o A com H. Só que, professor, será que nesse caso aí o A com H ele significa existir? Talvez sim, pessoal. Ele se foi, existe muito tempo. Talvez sim, né? Eu não sei se essa regra aí se aplicaria e substituir o A pelo existe, nesse caso aqui de tempo. Eu acho que sim. Eu acho que em todo contexto que tiver o A falando de tempo, você pode substituir. Por exemplo, eu não vejo há muitos anos. Vamos lá. Vamos pegar esse A aqui e vamos colocar o existem. Eu não vejo existem muitos anos. Faz sentido, né, pessoal? Quer dizer, não faz sentido, né? Enfim, pessoal, se tiver falando de tempo, então vocês já sabem que o correto aí é utilizar o A com H, beleza? Você vai utilizar o A com H, se estiver se referindo a tempo, beleza? Muito bem, pessoal. Então, essa é a diferença aí entre o A com H e o A sem o H. Coisa simples, coisa básica, tá bom? Vou copiar isso aqui para poder ajudar vocês, beleza?
Ok, pessoal, então eu vou deixar vocês copiando aí. Então eu vou deixar 3 minutinhos, é o tempo que vocês copiam aí, e depois eu vou encerrar a transmissão, tá bom? Novamente foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Espero que vocês estudem aí na página 289, ainda tem mais exercícios sobre isso, tá bom? Ainda temos outros assuntos para estudar, beleza? Falando ainda sobre essa questão das palavras que causam confusão, mas eu acho que vocês estão conseguindo pegar bem, beleza? Então, vejo vocês na próxima aula, pessoal. Tenham uma boa semana. Deus abençoe muito vocês. Estudem aí. Qualquer dúvida, vocês sabem que estou à disposição de vocês pelo Class App. Qualquer dúvida, podem falar comigo nas aulas ao vivo também, tá bom? Pesquisem mais sobre esse assunto. Vejam na página 289, 290, 291. Todas essas páginas aí estão falando sobre essas palavras aí, sobre essas palavras que causam confusão, beleza? Então, eu vou deixar aqui 2 minutinhos para vocês copiarem e em seguida estarei finalizando a transmissão. Ok, pessoal? Tchau, fiquem com Deus. Fui.